Olá, o meu nome é Tainara Faria e hoje nós vamos falar sobre o tema: as crianças são o futuro da igreja? A resposta para essa pergunta depende unicamente de você, pai, e de você, mãe. Seria um equívoco da minha parte colocar essa frase no afirmativo, afirmando que as crianças são o futuro da igreja. Por quê? Porque a palavra de Deus em Salmo 127, verso 4, que diz assim: os filhos que o homem tem durante a sua mocidade são como flechas de um soldado valente. O que a palavra de Deus quer dizer? A flecha, ela é um instrumento usado numa batalha que, para alcançar o alvo, ela precisa ser direcionada ao alvo. Você precisa mirar naquele alvo para que a flecha venha alcançar o alvo que você deseja. E a palavra de Deus compara os nossos filhos como uma flecha, ou seja, para que o seu filho alcance o alvo que você espera, você precisa direcioná-lo para esse alvo. Então, se você quer que o seu filho seja o futuro da igreja, você precisa direcioná-lo para isso. Você deseja que o seu filho... eu desejo muito que o meu filho seja um pastor, que o meu filho seja um cantor, um levita, um instrumentista, um diácono, um cooperador. Eu não sei o que você almeja para o seu filho na obra de Deus. Eu desejo que ele seja um professor da escola bíblica, que ele seja um professor de teologia, que ele seja um professor de ensino da palavra, que ele pregue a palavra. Você tem direcionado o seu filho para isso? Qual tem sido a direção que o seu filho tem tomado? Você tem guiado ele para que ele venha chegar no alvo que você deseja para a vida dele? Você quer que o seu filho seja o futuro da igreja? Se a sua resposta for sim, eu estarei passando 3 regras básicas para que os nossos filhos sejam o futuro da igreja. A primeira regra para que o seu filho seja o futuro da igreja está em Provérbios, capítulo 22, verso 6. Ensine seu filho no caminho que deve andar. Parte A somente. Ensine a criança, ensine o seu filho no caminho que deve andar. A primeira regra para que o seu filho seja o futuro da igreja é ensinar. Você precisa ensinar para ele o caminho. Mas é engraçado que a Bíblia diz: ensina a criança no caminho, ou seja, para que você ensine a criança, você precisa estar no caminho com a criança. Você precisa ensinar o seu filho que cultuar a Deus é importante, que o culto deve fazer parte do hábito do seu filho, que a nossa maior alegria e satisfação deve ser adorar a Deus, que o nosso maior prazer deve ser sim estar na casa de Deus, que a nossa vida serve para adoração a Deus, que o Espírito Santo é nosso amigo e que é o Espírito Santo que nos ajuda, que nos consola, é o Espírito Santo que intercede por nós. Você precisa ensinar o seu filho para que ele venha chegar no alvo que você tem preparado para ele. Deuteronômio, capítulo 11, o verso 19 diz: ensine essas leis aos seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem sentados na sua casa e nos seus portões, quando estiverem andando no caminho e quando se deitarem e quando se levantarem. O seu filho precisa ouvir falar de Jesus dentro da sua casa. O que você tem falado dentro da sua casa? O que o seu filho tem ouvido você falar dentro da sua casa? Às vezes a gente fala de serviço, a gente fala da novela, a gente fala do filme, a gente fala da vida do vizinho, mas não fala de Jesus. E aí a gente quer que o nosso filho seja o futuro da igreja, mas nós não falamos de Jesus e não ensinamos Jesus na nossa casa. Então, o primeiro princípio, a primeira regra para que o seu filho seja sim o futuro da igreja é ensina. Ensina a palavra de Deus, ensina o caminho de Deus, mostre para ele que é importante sim ele seguir a Jesus e faça ele entender que ele precisa amar a obra de Deus, que ele precisa amar a Jesus para que ele venha alcançar o alvo que você deseja para a vida dele. Vamos colocar aqui o segundo princípio, a segunda regra, para que o seu filho seja o futuro da igreja é corrigir.
Eu sei, gente, nem sempre é fácil corrigir nosso filho, a gente fica com o coraçãozinho na mão, né? De ter que corrigir nosso filho, mas a palavra de Deus diz aqui em Provérbios 13, 24 o seguinte: quem nega disciplinar seu filho não o ama. Então, a disciplina também é uma prova de amor. Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Olha só o que Provérbios 23, 14 diz: tu a fustigarás com a vara e livrarás a sua alma do inferno. Fustigar quer dizer bater com a vara, corrigir com a vara. Gente, em nome de Jesus, eu não tô falando pra você espancar o seu filho. Você não pode espancar seu filho, porque não é correto espancar. A gente não pode espancar, não o espancareis. Só que é o seguinte, nós também temos a vara da correção e a responsabilidade de corrigir os nossos filhos. Se o seu filho não está trilhando o caminho que você almeja para a vida dele, que é o caminho de ser o futuro da igreja, deles se dedicar à obra de Deus e entender que a obra de Deus é a nossa missão aqui na terra, e se ele não estiver seguindo este caminho, você tem a responsabilidade de corrigi-lo e trazer para o caminho novamente. Certo? A palavra de Deus diz em Provérbios 29, 15: a vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho que faz o que quer envergonha sua mãe. Gente, eu vou falar um negócio pra vocês. Olha só, analisa aqui comigo. A vara e a repreensão dão sabedoria, porque é através da correção que o seu filho vai saber o que é certo e o que é errado. Ele vai ter sabedoria, certo? Através da repreensão ali, da correção. A mãe que deixa o filho fazer o que quer, ir aonde que quer, comer o que quer, vestir o que quer, estar com as pessoas que querem, ela não ama o seu filho. É o que a palavra de Deus diz, que quem não corrige o seu filho não o ama, certo? Nós precisamos corrigir os nossos filhos. Então, aqui, o segundo princípio é corrigir o seu filho. E o terceiro requisito, o terceiro princípio, a terceira regra, né, que você precisa aprender para que o seu filho seja direcionado para o alvo, que é ser o futuro da igreja. Gente, esse princípio nem eu sabia que ele existia. Então, quando eu descobri, eu fiquei... eu tenho que fazer isso, meu Deus, me ajuda, Senhor. É o seguinte, a palavra de Deus em Joel 2:28 diz que depois dessas coisas, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ali é Deus falando que derramaria o espírito. Aí a gente fica assim, e depois de qual coisas? Quais coisas? Porque a Bíblia fala, e depois dessas coisas. Então eu fui estudar, e a partir do verso 12 de Joel, capítulo 2, nós temos 10 requisitos para poder ser cheios do Espírito Santo. Eu posso até trazer esse vídeo para vocês aqui, uma aula sobre isso. Vocês deixam aí no comentário. Hashtag traz o vídeo do Espírito Santo, tá bom? Que eu estarei trazendo para vocês. Então é o seguinte, até para ser cheio do Espírito Santo tem princípios. E não é porque Deus é um Deus chantagista, já falei para vocês. Deus não é chantagista, Deus, ele nos educa. E nós precisamos entender que para receber algumas coisas de Deus, nós precisamos entregar algumas coisas para Deus. E quando Deus fala que de derramar o Espírito, ele fala, vocês também precisam fazer algumas coisas. A partir do verso 12 do capítulo 2 de Joel, o Senhor deixa ali os 10 requisitos básicos para que o Espírito Santo seja derramado. E no verso 16 está um requisito que eu quero colocar aqui como terceiro princípio para trazer as crianças para o seu futuro da igreja, que é trazei as crianças para congregar. É isso que está escrito lá. Trazei as crianças para congregar, até os que mamam, ou seja, as crianças de colo, desde pequititinha, precisam aprender a congregar. Nós somos um corpo, precisamos congregar e estar unidos todos juntos no mesmo propósito, certo? Então, como terceiro princípio, eu deixo aqui, ensine a criança a ir para a igreja. Você tem levado o seu filho para a igreja? Você tem ensinado seu filho a louvar, a ler a palavra? Tem criado dentro de casa um hábito dele entender que Jesus é uma pessoa que está presente com você toda hora, todo dia, em todo momento. Jesus está ali com você? Seu filho precisa entender que a presença de Jesus precisa ser honrada dentro da sua casa e que você precisa levar o seu filho para a igreja para ele aprender que cultuar, congregar é um hábito que nós precisamos ter. Então, eu te pergunto, o seu filho será o futuro da igreja?
os hábitos que você tem ensinado ao seu filho tem direcionado o seu filho para ser o futuro da igreja? Espero muito que você reflita sobre isso, que você tenha aprendido aqui com esse vídeo. Eu deixei todos os versículos aqui na descrição para você ir acompanhando na sua casa, tirando as suas dúvidas. Você pode entrar em contato comigo pelas redes sociais, todas estão na descrição. Eu estarei tirando as suas dúvidas. Espero ter sido um vídeo esclarecedor. Que você compartilhe com seus amigos, não deixe de se inscrever, ativar aqui o sininho na notificação e deixar a sua curtida. Compartilha com seus amigos, com o grupo da igreja, com o grupo da família, com a sogra. Todo mundo tem sogra, meu povo. Vai lá, compartilha com a sua sogra, certo? Que da mesma forma que você aprendeu, outras pessoas também poderão aprender, certo? Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seu coração hoje e sempre. E até a próxima. Tchau, tchau.